Entre nesse convite de amor e proteção com o São Francisco de Assis, o santo que cuida e protege os animais. Vamos juntos criar essa homenagem? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Camp. Na terceira aula do nosso São Francisco de Assis, nós vamos trabalhar no capuz, que vai deixar a nossa peça ainda mais autêntica. Vamos começar? Agora a gente vai dar continuidade ao nosso São Francisco de Assis, fazendo o capuz da roupa dele. No capuz, a gente vai trabalhar com a agulha 2,5, na cor da vestimenta dele também, e vai ser um crochê linear. Então, quando a gente faz o crochê linear, com pontos baixos, ao final de cada volta a gente vai fazer uma correntinha para virar, tá? Então vamos começar aqui com um nó corrediço, e nessas correntes eu vou fazer 20 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aqui eu vou pular as duas primeiras correntes e na terceira corrente vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais 16 pontos baixos, totalizando 17, né? Com esse aqui, mais 16. Então, esse aqui contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Aqui na minha última correntinha eu vou colocar 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Vou voltar, então eu fiz os 17, no último fiz 3 pontos baixos, e agora eu vou voltar fazendo mais 17 pontos baixos. 1, e na hora que eu voltar, essa linha aqui, ó, do começo, eu já vou esconder ela junto, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e aqui eu já vou cortar esse restinho da linha aqui, que eu já embuti o suficiente, 16 e no último aqui 17. Então essa carreira número 1 ficou com um total de 37 pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha e vou virar meu trabalho. E agora eu vou fazer 37 pontos baixos na carreira número 2, ponto sobre ponto.
35, 36 e 37. Terminei a carreira número 2 com 37 pontos baixos, faço uma corrente e viro o trabalho. E agora eu vou fazer um ponto baixo, um aumento e mais 33 pontos baixos. 1, 2. Trinta e um, 32, 33, faço um aumento e no último ponto aqui também faço um ponto baixo. Então eu terminei essa carreira número 3 com 39 pontos baixos. E olha, você percebe que aqui a voltinha começa a virar para cima e tá certo, tá? É isso mesmo que a gente quer, que ela vire. Tá bom? Tá certinho assim. Então, vou fazer uma corrente e vou fazer a carreira número 4. Já tinha feito corrente, gente? Não. Vou fazer a corrente. E vou fazer a carreira número 4 com ponto sobre ponto, 39 pontos baixos. E 39. Faço uma corrente. Então, eu fiz a carreira número 4 com 39 pontos baixos e agora eu vou fazer a carreira número 5 da seguinte maneira. Vou fazer um ponto baixo, um aumento e 35 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Trinta e quatro, 35, faço um aumento e no último faço um ponto baixo. Faço uma corrente e viro o trabalho. Então, eu terminei essa carreira número 5 com 41 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 6 apenas com 41 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, 1, 2, 3, 39, 40 e 41. Fiz uma corrente e virei. Terminei essa carreira número 6, 41 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7 com um ponto baixo, um aumento e 37 pontos baixos. 1, 2, 3, 36, 37, um aumento e um ponto baixo. Fiz a correntinha e virei. Então, eu terminei essa carreira número 7 com 43 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 8 também com 43 pontos baixos. Então, começo aqui. 1,
2, 3, 4 e 5, 6, 41, 42 e 43. Faço uma correntinha, finalizei essa carreira número 8 com 43 pontos baixos e agora eu vou fazer a carreira número 9 com um ponto baixo, um aumento e mais 39 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Trinta e 39, faço um aumento e um ponto baixo na borda. Faço uma corrente e viro o trabalho. Então, eu finalizei essa carreira número 9 com 45 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 10 com 45 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Quarenta e 44 e 45. Faço uma corrente e viro o trabalho. Finalizei a carreira número 10 com 45 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 11 com um ponto baixo, um aumento e 41 pontos baixos. 1, 2, 3, 40, 41. Faço um aumento e um ponto baixo no último. Faço uma corrente e volto. Aqui nessa carreira número 11, eu finalizei com 47 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 12, também com 47 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Quarenta e 46 e 47. Faço a correntinha, terminei essa carreira número 12 com 47 pontos baixos e agora eu vou fazer a carreira número 13 da seguinte maneira: um ponto baixo, um aumento. E agora eu vou fazer aqui 43 pontos baixos. 1, 2. 41, 42 e 43. Faço um aumento e um ponto baixo no último ponto. Faço uma corrente. Terminei essa carreira número 13 com 49 pontos baixos. E agora eu vou fazer 4 carreiras sem aumento. Então, vou fazer a carreira
14, 15, 16 e 17, 49 pontos baixos. Vai, volta, vai e volta. Vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Eu terminei aqui a carreira número 17 com 49 pontos baixos. E agora o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou trabalhar aqui, ó, neste V, tá? Essa parte aqui que a gente vai trabalhar agora. Então, aqui eu subi, né? Olha, ficou perfeitinho. O que eu vou fazer? Eu quero fazer nessa lateral 8 diminuições. Como eu vou fazer isso? Eu vou colocar a agulha e olha aqui, ó, o detalhe. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Eu tenho uma carreira que tem essas argolinhas aqui, ó. E aí eu tenho uma carreira que não tem argolinhas. Depois eu volto a ter uma carreira com argolinhas e a outra que não tem argolinhas. Mas as duas são bem marcadas, né? A de argolinhas e essa daqui, olha, parece que tem uma depressãozinha, tá vendo? Então, as duas carreiras são bem marcadas, sejam pelas argolinhas, seja pela depressãozinha. E a gente consegue ver exatamente aonde é uma carreira e aonde é outra. Então, eu vou vir com a minha agulha aqui onde tem a argolinha e vou puxar o meu fio. Depois eu vou com a agulha aonde tem a depressãozinha e vou puxar o meu fio também. A hora que eu tiver as 3 argolas, eu puxo em todas elas. Vou repetir. Então, esse aqui foi uma diminuição. Agora a segunda diminuição. No ponto que tem argola e no ponto que não tem argola. Fico com 3 alças, 2 diminuições. Repito. 3 diminuições. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E a última, 8. A última desse lado aqui, né? Deixa eu só. 8. Fiz as 8 diminuições deste lado. Agora, tá vendo aqui, ó, o centro, onde eu comecei o meu trabalho? Então, nesse centro, eu quero colocar 2 pontos baixos. 1, 2. E volto a repetir as minhas diminuições. Só que agora eu começo pela que não tem argola, ó. Aqui não tem argola e aqui tem argola. 1. 2. Aqui não tem, como aqui tem. 3. 4. 5. 6. 7. E a 8, eu vou pegar aqui, ó, e para ficar um acabamento bonito, que nem ficou desse lado, eu vou vir aqui nessa correntinha de cima aqui, ó, e vou puxar e vou fazer o 8, porque aí ele fica arredondadinho que nem ficou aqui, tá? Vou fazer uma corrente e vou virar. Eu chamei essa carreira de carreira 18, embora ela não, né, não esteja aqui desse lado que eu estava fazendo, mas é uma continuação do meu trabalho, então eu tô chamando ela de carreira 18, tá?
Agora eu fiz uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer para a carreira 19, um ponto baixo, uma diminuição. E aqui eu tô falando da diminuição normal, tá? Não é diminuição invisível, não. Pega as duas alcinhas mesmo do ponto. Vou fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uma diminuição e um ponto baixo. Faço uma correntinha e viro. Terminei essa carreira 19 com 16 pontos baixos. E agora a carreira número 20, eu vou fazer 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e o último, 16. Vai ficar assim mesmo, tá? Uma voltinha para cá, já começa, ficou essa voltinha e essa voltinha. É isso aqui mesmo, tá bom? Então, finalizei aqui a carreira número 20 com 16 pontos baixos. Agora, eu vou fechar esse capuz. Eu vou vir aqui, ó, só na alcinha de fora do meu trabalho, só no FLO. E vou fazer um ponto baixo, um ponto baixo e um aumento. E sigo fazendo um ponto baixo e um aumento até terminar os 16 pontos que eu tinha. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E no último, um ponto baixo e um aumento. Então, eu terminei a carreira número 21 com 24 pontos baixos. E agora eu vou colocar o marcador, porque a partir daqui vai ser um crochê circular também, eu preciso marcar o começo e o fim. E nessa carreira número 22, eu vou fazer o padrão de 2 pontos baixos e um aumento por 8 vezes. Vou começar aqui, ó, e atenção que o primeiro ponto é bem encostadinho aqui na agulha, ó, tá? Então, 2 pontos baixos e um aumento. E sigo fazendo esse padrão até o final da carreira, de 2 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Agora que eu terminei essa carreira número 22, com 32 pontos, eu vou fazer a carreira número 23. E na carreira número 23, eu vou seguir o padrão de
3 pontos baixos, 2, 3 e 1 aumento. E vou seguir esse padrão de 3 pontos baixos e 1 aumento por 8 vezes, até o término da carreira. E o último, 1, 2, 3 e o último aumento. Então agora eu terminei essa carreira número 23 com 40 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 24, 25, 26, 27 e 28 também com 40 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e volto para a gente finalizar o capuz. Eu terminei a carreira número 28 com 40 pontos baixos. Só que agora eu vou caminhar mais alguns pontos baixos até o meio das costas desse capuz, que é para eu finalizar. Porque aí a finalização fica embaixo do capuz, quando a gente baixar o capuz. Fica mais bonito. E aqui na frente fica uma finalização perfeita, tá? Então eu vou caminhando até o meio aqui de trás. Aqui é o meio, né? Olha, vou dar mais um aqui. Tá no meio, pronto. O que que eu vou fazer? Vou puxar o fio, posso cortar. E vou fazer aquele arremate com ponto falso que a gente já fez algumas vezes aqui no nosso São Francisco, né? Vou colocar a linha aqui na agulha de tapeceiro. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo, agulha de fora para dentro pelas 2 alças, puxo, volto lá no último ponto, agulha do meio para a última alça, puxo, vou por trás aqui, pego um ponto, dou um nó e escondo essa linha, prendo ela, né, por mais alguns pontos aqui. E ponto. Vou aproveitar que eu estou aqui com o meu capuz assim e vou fazer uma camada de acabamento nele. Se você não quiser fazer, não tem problema, é opcional, tá? Vou pegar uma linha em canto e vou fazer aqui um detalhe aqui na pala da roupa dele. Vou pegar aqui e já volto. Tô aqui com a minha linha em canto na cor amêndoa e vou começar aqui por trás do capuz, bem aqui na parte de trás, vou puxar a minha linha. Vou deixar um pedacinho maior, porque ela é chata de dar nó depois, né? Aqui, ó. Vou puxar aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo por toda a volta aqui, ó. Então, eu só puxei, vou no ponto seguinte e puxo aqui no ponto baixíssimo, olha. E vou fazendo isso daqui em toda a volta da pala do meu capuz. Tô chegando aqui no fim, olha, e vou só até esse ponto aqui, ó. Que eu saí com a linha nesse outro, vim aqui. Puxo e posso cortar. Pode cortar um pedacinho. A gente vai fazer aquele mesmo processo de sempre do ponto falso.
Ponho a minha linha na minha agulha de tapeceiro. Puxo, segura esse fio aqui para não desfazer, tá? Só que agora eu não preciso ir no segundo, porque eu deixei esse pedacinho aqui sem fazer. Então eu vou aqui no primeiro mesmo, coloco minha agulha de dentro para fora lá, puxo, vou no meu último pontinho aqui, ó, e coloco aqui no meio. E passo pro lado de lá do crochê, ó. Olha. Tá bom? Venho aqui pelo outro lado. Passo aqui esse meu fio para o mais perto possível do começo ali. Vou passar aqui. Quanto mais eu prender o fio em canto, gente, melhor, porque ele é muito escorregadio. Vou passar ele aqui para mais perto, ó, para eu dar o nó, tá? Dei o nó. Eu gosto muito desse fio, porque eu acho que fica um acabamento muito lindo. A gente só precisa tomar alguns cuidados, porque ele é um fio que... Ó, verifica se o fio não tá aparecendo aqui desse lado, tá? A hora que você passar por dentro de alguns pontos. Como ele é um fio que escorrega muito, aí eu passo aqui nos pontinhos meio... para ele dar umas voltinhas assim, ó, e volto. Tá pro lado de dentro que não vai aparecer, então não tem problema, tá? Ó, e corto. Faço a mesma coisa com a outra ponta. Ponho o fio na agulha. Eu já dei o nó. Então agora é só vir escondendo ele aqui, prendendo, né? É a melhor palavra. Prendendo ele em alguns pontos aqui, ó. Eu prendo, aí eu gosto de voltar. Pra eu ter certeza. Às vezes também, eu acabo às vezes até colocando um pinguinho de cola. No final da encanto, às vezes eu coloco um pinguinho de cola assim, aí não escorrega mesmo. Então está pronto aqui o nosso capuz. E agora, olha, eu vou, antes de começar a cabeça do corpo, eu vou colocar o capuz no corpo. Então você vem, coloca o capuz e ajusta bem, centraliza ele bem. Centraliza ele bem no corpo. Olha. Que lindo, não é? E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou costurar aquele BLO que eu deixei da carreira 21, que eu fiz o FLO, então sobrou o BLO. Vou pegar esse BLO com o ponto de fora da roupa, porque o de dentro eu vou fazer a cabeça, tá? Então eu pego aqui, ó, e aí é uma costura simples, deixo um pedaço para depois dar um nó. E eu venho pegando, ó, o ponto do capuz com o ponto do corpo, só um ponto do corpo, tá? Que o outro vai ser, a gente vai começar a cabeça. Ó, um ponto do capuz e o ponto do corpo. E o último pontinho aqui, ó. Pronto. Tô com meu capuz costurado, está centralizado, tá? Venho aqui nesse último, dou um nozinho. E posso esconder essa linha lá para dentro do corpo dele. Esconder esse nozinho, né, que eu fiz.
Ponho a linha na outra, ponho a outra linha na agulha também, e também passo para lá, um ponto qualquer. O nozinho já foi para dentro, né? Já não dá mais para ver. Agora você passa em qualquer outro ponto aqui. E pronto. Já pode cortar das sobras. E está pronto. O capuz já está pronto para a gente fazer a parte da cabeça. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!